Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Em apenas uma semana de golpe de Estado, são temerários e avassaladores os vários retrocessos já experimentados ou anunciados na cultura, nos direitos humanos, na educação, no SUS, na habitação popular, no Bolsa Família, na diplomacia e por aí vai. Diante dessa terrível situação e de perceber que o pior ainda pode estar por vir, José Mombelli Júnior, jornalista aqui da TVT, nos brindou com uma crônica que, embora indignada, chama a responsabilidade e a ação. Vamos acompanhar. Repentinamente nos descobrimos sem direito a Deus próprio, sem direito a escolher como expressar a sexualidade, sem poder construir na diferença. Por 12 anos, talvez um tanto acomodados, preferimos imaginar que entre nós só havia mentes e corações justos, honestos. Acreditamos que, junto com a redução das desigualdades, a solidariedade se espalharia, diminuindo preconceitos e ódios. Parte de nós acreditou até que alianças com inimigos de classe, com o tempo, os transformaria em adversários dispostos ao debate qualificado. No entanto, e meio aturdidos, redescobrimos uma nação oca. Será preciso começar de novo, porque sem isso, os gritos contra o golpe serão mudos. Sem isso, não será possível aprender com os meninos e meninas que ocupam as escolas para construir o futuro. Sem isso, não vamos lembrar que nação é a gente que faz e que ela pode ser e será melhor e mais justa. E para analisar esse trágico momento de ruptura democrática e de outros retrocessos possíveis para o país, convidamos representantes de duas gerações de economistas. Estão aqui comigo Luiz Gonzaga Beluso, que dispensa apresentações, que é economista, cientista social e professor titular de economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e Juliano Giazzi Goulart, economista e doutorando na Universidade Estadual de Campinas. Bem-vindos. Muito obrigado. Desmonte do SUS, possível desmonte do SUS, terceirização, uma pauta que está no Congresso há algum tempo e que corre o risco de ser aprovada, modificação na definição de trabalho escravo, redução da maioridade penal, desvalorização do salário mínimo, Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Família e do Nascituro, fim da exigência do licenciamento ambiental para obras, transferência da demarcação de territórios indígenas e quilombolas do Executivo para o Legislativo, etc, etc, etc. A lista de ameaças e de possíveis retrocessos é grande. Em boa medida, o pano de fundo para o que está acontecendo tem o nome de economia, mais precisamente de crise econômica. É isso mesmo? Como vocês dois analisam o peso da economia na criação de condições para o golpe parlamentar em curso? Beluso. Quando você estava falando aqui, eu estava pensando, né, como é que eu ia abordar essa questão que você, é crucial, que você, muito importante que você está colocando. O que nós estamos observando é uma tentativa de você reduzir a sociedade à economia entendida como uma gestão tecnocrática, né? Ao arrepio, não é, dos direitos e das aspirações da sociedade. Eu diria que aqui no Brasil isso está se manifestando de uma maneira muito aguda nesse momento, não é? E eu diria até um pouco acanhada, grosseira diante do que está acontecendo no resto do mundo. Eu queria fazer só um paralelo com o que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, não é? Nos Estados Unidos, sobretudo, a eleição, a campanha eleitoral, Bernie Sanders e o Trump, seja qual for a ideia que nós tenhamos... E a Hillary, né? E a Hillary, né? E o Sanders, não é? Está avançando de uma maneira impressionante, a despeito dele ainda estar atrás dela, porque tem o negócio dos delegados que especiais, são os superdelegados. Superdelegados. Mas o que está mostrando a campanha americana é que a sociedade não suporta mais a economia da globalização. Os efeitos sobre o emprego, sobre o nível de vida,
sobre, na verdade, a aspiração do sonho americano, as aspirações do sonho americano. O aprofundamento da desigualdade, né? Aprofundamento da Que desigualdade. os Estados Unidos e a Europa vivem também de maneira forte. E nos Estados Unidos é coisa dos últimos 30 anos, mas isso explodiu assim depois da crise, né? No Brasil nós fizemos a trajetória oposta, nós tentamos enfrentar essa questão e reduzir a desigualdade, né? Reduzir a desigualdade, incluir, fazer com que as pessoas exercitassem seus direitos, né? E o que nós estamos observando agora é a tentativa de se enfiar de novo nesse espartilho da economia entendida de uma maneira restrita, né? Como um projeto tecnocrático, né? Como diz o Varoufakis, o ex-ministro das finanças gregas, né? A respeito da Europa, e isso não vai dar certo. Isso não pode dar certo. Isso não tem a menor chance de dar certo, porque à medida que você despertou, eu acho que no Brasil faltou um pouco um trabalho de esclarecimento cultural para os brasileiros que ascenderam, que às vezes eles não têm muita noção quais foram as forças, as medidas, os projetos que os projetaram para cima, né? Mas de qualquer maneira eles vão sentir o processo de retrocesso. Eu acho que desboroamento dessas conquistas, né? Que nós fizemos na contramão do que estava ocorrendo no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro você estava caminhando para a desigualdade, para um estreitamento da democracia também. A Europa é um fenômeno em que as burocracias da União Europeia, né, infligem à Grécia esse sofrimento absurdo. É o país que tinha menos suicídio na Europa, hoje tem mais. Mais mesmo. Né? É uma coisa terrível. Né? Também nos Estados Unidos, os suicídios aumentaram muito, porque as pessoas não conseguem se ajustar ao declínio econômico e social. Né? Então, nós estamos assistindo um momento de transição. E nós, no Brasil, temos obrigação de enfrentar essa questão com muita ênfase. Né? Porque isso é um declínio não só, digamos, da situação social das pessoas, mas é um declínio civilizatório. É um declínio civilizatório que nós estamos assistindo. Porque o que eu estou vendo no Brasil são afirmações assustadoras, viu, Juliano? Como, por exemplo, a população não cabe no SUS. Não cabe no orçamento federal. Não cabe no orçamento federal, certo? Isso mesmo. Não é isso? Então, no momento em que você tem 500 bilhões de dólares fora do Brasil, nos paraísos fiscais, quer dizer, não cabe. Não, é que o Brasil paga outra quantia perto dessa de juros Sim, ao ano. 510 bi. Então, E sim. desoneração tributária também. Sim. Se pegar a desoneração tributária e juros e dívidas, Isso. superam todo e qualquer orçamento. Isso. Então é o seguinte, o sujeito fica falando dos gastos com a Previdência, né? Falando em propriedades a respeito do déficit da Previdência. Né? Na verdade, a Previdência, o regime geral, não tem déficit. Né? Muito ao contrário, quem tem déficit é a Previdência Rural. E mais, você tem os regimes especiais. Os regimes especiais são dos privilegiados. Quem são os privilegiados? São algumas camadas do funcionalismo público. Sim, os magistrados. Os professores universitários. Né? Temos que confessar. Os parlamentares. Os parlamentares são os privilegiados. O déficit, esse déficit é de 75 bi. Certo? Para um orçamento de quase 3 tri. Pois é. Então, a gente tem que discutir, nós temos que discutir essas coisas agora e forçá-los a discutir, porque eles também não têm nenhuma firmeza a respeito do que eles dizem. Eles falam, voltam atrás, dizem ao contrário. Claro, estão ao sabor, né? Quer dizer, um governo que, embora a gente tenha tido um mordimento, né? Uma organização de um golpe, os caras não conseguiram trabalhar com todas as variáveis. Então, eles estão perdidos também, né? Eles estão perdidos, né? Estão tateando e vendo o que acontece. Tudo o que me preocupa nesse momento, eu acho que nós temos, a classe trabalhadora tem muito a temer. Se a gente pegar uma estratificação social, 80% da população ocupada ganha até 2,5 mínimos. Ou seja, 2 salários mínimos, não chega a R$2.000. Então, 80%.
E se a gente pegar o que vai acontecer, se a gente não tem uma bola de cristal para prever o futuro, não somos agentes racionais que têm a capacidade de prever o futuro, mas minimamente, ainda bem que nós somos ainda humanos. bem, né, na postura mais crítico-social, eles são cheios de falhas, esses agentes racionais. Né? Mas o que me preocupa? Nós vamos passar pelo próximo período uma economia política por despossessão. O que é isso? O David Harvey escreveu um livro, se não me engano, em 2006, que é o Novo Imperialismo. Ele estabeleceu um conceito lá sobre acumulação por despossessão. O que é isso? O capitalista, o empresário vai acumulando, vai formando capital, vai criando mais valor e vai despossuindo de um lado a classe trabalhadora. O que é isso? Ele vai acumulando, despossuindo de terra, despossuindo de previdência, despossuindo de plano de saúde, ou seja, a acumulação... Despossuindo o próprio trabalho. Despossuindo o trabalho, vai negando o trabalho. Ou seja, o capital, por sua natureza, ele já tem ojeriza ao trabalho, mas ele vai despossuindo. E o que prevê pelo próximo cenário, se a gente pegar nas últimas décadas, a gente teve aí a questão do salário mínimo. No país como o Brasil subdesenvolvido, a questão do salário é a distribuição de renda, salário é a justiça social. E se a gente pegar nesse período, houve um aumento real de 70%. Quando que a gente teve isso? Teve com Vargas, no último momento que a gente teve um aumento de salário mínimo. E olha a fúria. 54. É 54. Olha a fúria. Ou seja, quase 60 anos atrás. O ano que ele morreu. O ano que ele morreu. Aliás, há mais de 60 anos, né? Deixa 62 eu pegar anos atrás. uma carona no que você está falando agora da dispossessão. Né? Você disse que o capital ele tem horror ao trabalho. Não, ele gosta do trabalho desde que ele possa utilizá-lo corretamente, certo? Agora, o problema... Utilizá-lo para os seus fins, né? O problema hoje em dia é que os mercados de trabalho, não sei se você concorda, mas eu tenho estudado muito isso, os mercados de trabalho estão se transformando de uma maneira muito profunda, porque por causa da deslocalização da grande empresa, né? Você sabe que você tem aproximadamente 200 milhões de chineses que trabalham na manufatura. É um Brasil. É um Brasil. 200 milhões, é igual a população toda do Brasil. Né? E esse deslocamento, ele produziu efeitos nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. Né? Quais foram esses efeitos? Foi, na verdade, o encolhimento da manufatura nesses países. Né? A presença chinesa se faz através de uma competição de preços, joga os preços para baixo. Né? Sim. E, concomitantemente, você está mudando de uma maneira assim brutal a forma de produzir, tanto na indústria, né, com a automação, que é um processo muito intenso hoje em dia, quanto nos serviços. Porque o que você está produzindo, as pessoas falam, você está num processo de pós-industrial. Não, você está de uma situação hiperindustrial. Porque você está industrializando o campo. Veja, entra um agronegócio lá no Mato Grosso ou em Goiás, não tem gente trabalhando. Não, só máquinas e equipamentos. Isso. Eu queria fazer um raciocínio para a gente ter claro o que nos espera. E no serviço também. No serviço também você está com as tecnologias de informação, com a informática, etc. Você está substituindo assim de uma maneira brutal. Está mudando a estrutura da empresa. Então você tem o seguinte fenômeno. Você tem um aumento do poder da grande empresa, ou seja, do grande capital, que está centralizado. Ou seja, quantas empresas você tem no mundo que produzem, por exemplo, tem peso no mercado farmacêutico? São 5. Poucos. Sim. Esportivos também, você Artigos, consegue tudo, contar elevadores, o que você quiser. Esses equipamentos aqui que nós eletrônicos, é assim uma centralização brutal. É uma centralização e ao mesmo tempo se faz com uma automação que desorganiza os mercados de trabalho. Ele tira o poder que você falou da Harvey, é isso que é por dispossessão. Ele tira o poder do trabalhador, certo? Então, hoje em dia você tem um processo de precarização. Você não viu um dos ministros aqui dizendo? Nós vamos incentivar a terceirização. Você viu o que ele falou? O ministro do Trabalho? Vamos incentivar a terceirização desde que não prejudique o interesse dos trabalhadores.
Eu dava gargalhada quando ele falou isso. Como é que Não, pode, as né? afirmações têm sido Não, terríveis. As últimas afirmações Patéticas. recentes que a gente tem visto é que há uma equivalência entre salário e redução da taxa de lucro. Quando você mais aumenta o salário, você tem uma diminuição da taxa de lucro. Isso é um mito, né? É um mito. Dentro de uma postura social crítica que nós enquadramos, isso é perfeito. Não existe equivalência. Se a gente pegar, por que diminui a taxa de lucro do empresário? Ou seja, a acumulação anda na frente. Por quê? Falta de crédito. Se o empresariado não tem crédito, ele não tem como realizar investimento. Ou seja, o lucro dele vem do investimento. Se ele tem uma capacidade ociosa não planejada, ou seja, ele trabalha com uma capacidade ociosa dentro de uma planejada, para uma estratégia industrial. Se está além daquele limite, esbarra aí também. Se a gente pegar a questão da concorrência, como o professor falou, hoje a concorrência entre as grandes empresas oligopolizadas é gigantesca. Se não tiver um crescente processo de destruição criativa, aquele que o Schumpeter fala, você fica para trás. E a acumulação, o lucro se esbarra. Eles não têm como. E outra é a anarquia da produção. Se a gente pegar, só esses quatro, poderia nominar muito mais o descompasso do investimento, que gera demanda efetiva. Ou seja, o capital esbarra em si mesmo, esbarra em seus limites. Ou seja, então é um mito associar que a taxa de lucro, como foi recentemente anunciada agora e pelo vice-presidente, que precisa olhar mais para a indústria, porque o trabalhador conseguiu muitos direitos, teve aumento real e o lucro empresariado não teve. Não, mas se a gente pegar... o que nós fizemos aqui? Nós deixamos o câmbio valorizado desde de 1994. Né? Eu escrevi hoje um artigo para a Carta Capital, retomando... Você lembra que o Fernando Henrique escreveu no... Lembra não? Saiu agora. O Fernando Henrique escreveu... Está nos diários dele. Nos diários. Uhum. Ele disse o seguinte, que a questão crucial não era a questão fiscal, no tempo dele. Aí não dá para a gente discutir isso, mas que era o câmbio. Eles começaram a matar a indústria brasileira ali. Ela veio de 22% do PIB, ela veio para 9%, certo? E mesmo a informação bruta de capital fixo, ela foi caindo também. Foi caindo. Claro, porque você imagina, com a escalada chinesa, os chineses entrando em tudo quanto é lugar e mandando bala, porque eles estavam câmbio um por um? mandando bala. Não, mas a expressão é essa mesmo, mandando no ataque. bala. No ataque. Aí você começou a substituir a produção doméstica por importações. Foi um negócio brutal. Né? E, ademais, nós fomos perdendo peso na indústria mundial. Sabe quanto nós tínhamos no começo de 80? A nossa participação no comércio mundial era de 1%, igual a da Coreia, que era de 1%, igual a da China, que era de 1%. Hoje, regrediu. Hoje nós temos 0,9%, oscila um pouco. Mais ou menos no mais mesmo ou menos, lugar. E a China tem 14%. É uma estabilização regressiva, né? Isso. Nós viramos primários exportadores. E sem a indústria, isso que pensando no longo prazo, né? Sem uma política industrial que funcione, né? Isso, na verdade, tem a ver com o câmbio, tem a ver com o regime salarial, porque o salário que o empresário paga no seu conjunto, ele volta como demanda. Volta como demanda. Certo? É isso. Agora, os trabalhadores ganham o que gastam, eles não gastam poupam, né? o que ganham. Deixa eu fazer uma provocação a ambos aqui, os economistas, de duas gerações diferentes, né? Juliano chegando, Beluso... Eu saindo já. Não, Beluso no auge da experiência e uma voz importante no debate econômico, político brasileiro já há vários anos. Mas vocês estão traçando um cenário que acho que é importante para o telespectador entender o contexto econômico brasileiro e mundial, mas vocês estão traçando um cenário de uma economia que é concentradora na mão dos oligopólios, de uma economia que é predadora do ponto de vista de interesses tanto nacionais como transnacionais, de uma economia que, portanto, desapossa os trabalhadores, né? A população que modifica o trabalho e materializa e mecaniza o trabalho, extraindo e, portanto, expulsando da condição do trabalho. Não é? E aí, como é que isso combina, inclusive voltando para o tema do nosso programa, como é que isso combina com democracia? Como é que dá para ter democracia como um regime político de criação de direitos, tá certo? E não de privilégios? Um regime político de inclusão cidadã a partir dos direitos, como é que combina com uma economia pensada desse modo? Quer dizer, o campo da economia política teria que ser revisto.
E da economia real também, penso eu, né? Se eu estiver enganado, vocês me corrijam. Porque efetivamente, quer dizer, um modo de produção que ganha esse grau, né, de exclusão pela tecnologia, pelo poder do dinheiro, pela concentração, etc., faz como com a... Estamos falando do ponto de vista econômico de um império, na mão de meia dúzia de grupos. Você está fazendo a pergunta que é a pergunta central hoje. Nós estamos chegando ao limite, você falou desse modo de produção, e dessa organização Essa socialização produtiva, financeira, como o Hobbes diz. Nós estamos chegando ao limite. Né? O mundo inteiro, né, deu sobrevida a isso. Né? Essa mudança começa no final dos anos 70, meados dos anos 70, e ela foi criando um regime de acumulação, como ele falou, de expansão da economia, que tem essa dimensão globalizada e ao mesmo tempo tem essa dimensão tecnológica. Né? Elas não são separáveis. Eu acho que isso está chegando ao limite, porque ele está esbarrando exatamente nas outras dimensões da sociedade, na dimensão política, ou seja, os problemas da democracia no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, a democracia está sob risco, na minha opinião. E do ponto de vista social, que tem a ver com a inclusão, tem a ver com a igualdade. Tem uma socióloga holandesa que ensina nos Estados Unidos, que escreveu um livro interessantíssimo, ela chama-se Saskia Sassen, desculpe o nome, ela escreveu um livro chamado Expulsion, Expulsão. Né? Ela analisa vários casos concretos na Europa e nos Estados Unidos de expulsão. Então, eu acho que esse conflito, o Marx disse uma vez que o trabalho ia se tornar uma base miserável, não foi? Sim. Foi uma base miserável. Diante da dinâmica da acumulação capitalista. Né? E nós estamos observando isso. Agora, qual é o problema? É que nos seus próprios termos, viu, Juliano, o sistema não vai funcionar mais, porque é o seguinte, você não tem como, com essa expulsão, não é? Com essa participação dos trabalhadores com rendimentos cada vez menores, proporcionalmente à capacidade de produção, o próprio princípio da demanda efetiva, formulado pelo nosso outro grande economista, né, não vai se realizar porque você não gera valor, ou seja, você não paga salários, não gera valor. O Marx falou isso, gerar valor não é uma coisa metafísica, é você criar e subtrair. Né? Você cria valor, cria renda e subtrai uma parte. E aí, como faz? Se na verdade você não tem o fundamento do valor. Quando ele fala no trabalho, o fundamento do valor, ele não falou nada parecido com o que os clássicos disseram. Ele falou uma coisa muito... Ele é um economista do concreto, apesar da... Materialista, né? Do concreto, né? Ele observou como funciona o negócio. Muito ao contrário do que acontece hoje com a economia, que é um desvario. A economia hoje, teoria econômica, os modelos econômicos são afastamentos da realidade. Não é para explicar, é para encobrir. É para você não explicar. Né? Quando você, por exemplo, que eu vejo que você se interessa pelo concreto, você está querendo explicar, eles ficam nervosos. Eles ficam falando, não, mas não pode, mas o orçamento, por exemplo, o orçamento. O que é o orçamento, Juliano? O orçamento é uma peça que reflete o conflito social. É conflito distributivo, é a luta de classes. É a luta dentro, isso, perfeitamente. É a luta pelo dispêndio do Estado. Né? Então é a luta entre o quê? Entre os que pagam e os que recebem. Quem é que deve pagar? E quem deve receber. Quem deve receber. É essa a discussão. Aí não. Você vê a discussão que eles fazem? O que é? É uma discussão supostamente técnica. Não entra essa questão da disputa social pelo bolo do orçamentário. Não é? O que nós estamos assistindo? Você vê que eles não falam. Eles falam por acaso, do que você gasta com juros? Não. Fala a Previdência, é o Bolsa Família, é o SUS, Minha Casa Minha Vida.
certo? E eles ficam São os falando... aumentos salariais não Isso. acompanhados pela produtividade. Isso. Eu queria, antes que a gente termine esse bloco, ainda ouvir o Juliano na pergunta que eu tinha Deixa o feito. Juliano falar que eu estou falando Eu muito. tenho uma convicção muito clara comigo. Esses economistas, esses tecnocratas, esses jornalistas que papagaiam esses mitos neoliberais, neoclássicos, dentro da ortodoxia, eles estão num constante divórcio com a realidade. Ou seja, eles estão numa redoma de vidro do 15º andar, fechado, e não olham, não dialogam com o mundo real concreto. É um nível de abstração que não está ali no concreto, ali, ou seja, eles não entendem o que é a fome. Eles entendem a fome dos jornais, eles não conhecem a fome da barriga, eles não estão lá no dia a dia. Então, é muito fácil desconstruir esses argumentos do equilíbrio geral, da concorrência perfeita, do laissez-faire, do Estado mínimo. Ou seja, não existe capitalismo sem Estado. Imagina. Não existe, ou seja, o capitalismo é o que é porque o Estado organizou como sua estudar forma a história do superior. capitalismo. É isso, Né? pega o Marx, pega o Robson, pega os autores críticos. Pega os grandes historiadores econômicos, nenhum deles vai dizer uma perfeitamente. bobagem como O essa. capitalismo é o que é porque o Estado deu sustentação. Se pega em momentos de 29, por exemplo, pega os momentos de 2007 agora, a grande crise que teve, quem salvou o capitalismo foi o Estado. Ou seja, se pegar nesse último momento de 2007 agora, o número, a quantidade de portfólios que estavam deflacionados, que estavam podres, o Estado foi lá e comprou. Mas como diz o Minsky, né, ó, você tem uma estabilidade no investimento, você tem uma crise de uma certa magnitude. Mas se você tem uma instabilidade, uma deflação dos portfólios, ela é muito maior e mais cavalar do que na economia. Na verdade é o seguinte, se os bancos centrais não compram a quantidade de papéis podres que estavam nos bancos privados e levasse para o seu balanço, se você olhar o gráfico do balanço dos bancos centrais antes e depois, é uma coisa assustadora. Né? Porque os balanços se ampliaram na casa dos trilhões, são aproximadamente 15 trilhões. E continuam. Continuam, porque na verdade a máquina emperrou. Aí os neoclássicos falam, o Estado E a solvência é o Estado, né? Então tira o Tá bom, Estado, tira o acabou. Estado. É igual um jovem de 18 anos, ele quer a independência, ele não quer o pai, mas quando ele precisa de dinheiro, ele recorre ao Isso, pai para ter o dinheiro para ir para o boteco. Acontece alguma digo, coisa, vai chorar em casa, né? Vai chorar, então, ou seja, Pai, dá para depositar um pouquinho na minha conta? ele recorre ao Estado. Agora, vocês estão falando uma coisa, eu não sei nem se eu tenho tempo ainda nesse bloco, mas vocês estão dizendo uma coisa que assim, olha, a leitura ortodoxa neoliberal, ela produz uma abstração, se afasta da realidade. Mas isso não é uma, eu diria, é muito conveniente você ter uma formulação teórica nesses termos, é muito conveniente para aquilo que a gente acabava de dizer, quer dizer, para você trabalhar no campo da concentração, no campo financeiro, do financismo, e criando inclusive uma discursividade que pode ser feita quase que num modelo matemático, entre aspas, e convencer as pessoas sem ter que responder a questões reais. Então, me parece que, ao fim e ao cabo, tem um uso político a pergunta muito direto. Quem serve esse modelo neoclássico? Quem ganha com ele? Quem é o beneficiado com ele? Essa é a pergunta que tem que pautar. Quem é o grande beneficiário? Grandes beneficiários são os mercados financeiros. Mercado financeiro. São é o dedelinha. Esses são os que comandam a economia hoje. E você apontou muito bem que você tem um problema de significados, tem um problema da linguagem, certo? Porque são muitos livros que estão aparecendo sobre dominação econômica e linguagem. Tem um italiano, eu gosto de citar os italianos, são meus antepassados, né? Christian Marazzi, que escreveu um livro, Linguaggio e Capitalismo. Muito interessante, que ele vai mostrando, desde o período do Reagan, né, como a linguagem, porque a linguagem também tem uma virtude, ela apela muito para o senso comum. Certo? Ela tem uma vantagem, porque o que nós dizemos, como o capitalismo, na verdade, ele marcha contra o senso comum, né? Se você usar o senso comum, você não entende nada do que está... Então você tem que fazer uma pesquisa quase arqueológica de desvendar quais são os significados que estão por detrás da superfície, né? Às vezes, a superfície tem que ser vista como reveladora daquilo que ela quer esconder, né?
Então, a linguagem é muito importante, porque ela faz apelo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo agora. É preciso cortar gasto. Né? Mas que tipo de gastos? Sim, mas é preciso cortar gasto. Eu acho, vou fazer uma observação chata aqui. A presidente Dilma, no final de 2014, né, caiu no conto da austeridade. Conto Nós do temos- vigário. Conto do vigário. Nós temos que dizer isso, nós temos obrigação de dizer a verdade. Ela caiu na história achando que se ela adota o ajuste, né, os mercados iam se conformar, na Formar verdade... expectativa positiva. Aquela ia agradar gregos e troianos, né? Exatamente. Ao fim e ao cabo. Perfeito. Ao fim e ao cabo é isso. Muito bem, o que aconteceu? O tal do ajuste provocou um desajuste. Empurrou a economia para baixo. Para baixo, jogou a economia no buraco. Certo? Aí é o seguinte, como é que você vai fazer um ajuste fiscal se cai o PIB, ou seja, se o produto cai, ou seja, é o volume de transações que caem, as empresas vendem menos, as pessoas recebem menos dinheiro. É a nossa vaca sagrada, como falar o Furtado, né? O PIB. Vaca sagrada. Muito bem. Da onde você tira o imposto? Você tira o imposto da onde? Das nuvens? Não, você tira das Da transações, arrecadação, da é arrecadação. isso. Não. Se a arrecadação, se o nível de atividade cai, se a economia capota, cai a arrecadação. Então, o que nós assistimos? Né? Em 2014, você se lembra bem, qual era o déficit primário? Nós tivemos superávit primário de 98 a 2013, certo? Superávit primário. Muito bem. O 0,6 do PIB, se Foi não me recordo. menos 0,6, isso aí, certíssimo. Menos 0,6. Quanto é que está apontando o déficit primário agora? Quer dizer, a despesa está apontando para 2,5% a 3% do PIB. Quer dizer, o ajuste provocou um desajuste. Desajuste, é isso mesmo. Aí eles ficam correndo atrás do rabo, entendeu? Tentando acertar a situação. Ou seja, E as medidas Ou que seja, estão pra vir- ceder a agenda neoliberal, inclusive como erro da presidenta Dilma, ajudou a produzir o cenário político que temos no momento, que Sem levou a dúvida. seu afastamento Levou a seu- por um golpe brando, dizem alguns. Eu preciso fazer um rápido intervalo e prometo que na volta devolvo a palavra para o Juliano, que ia entrar nessa conversa e eu tive que interromper. Até já.